Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nessa tarde, nesse finalzinho de tarde de segunda-feira, é muito bom tê-los aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a educação infantil. Eu sou a Marina, eu sou responsável pela frente de currículo, da área de currículo e avaliação da Somos, e hoje a gente vai conversar com grandes nomes da educação. Eu venho muito bem acompanhada aqui para a gente dar luz para essa etapa de ensino, passando pelas inspirações da Base Nacional, pelas contribuições da neurociência, pela importância da ludicidade. A gente vai falar sobre a transição para o ensino fundamental e vai rolar muita coisa. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal da Somos Educação. Assim, você fica por dentro de todas as novidades que a gente faz aqui no YouTube. E se você conhecer alguém que também se interessa por esse assunto da educação infantil, compartilhe a live que ainda dá tempo, viu? Ao longo aqui da nossa conversa, você pode enviar suas percepções e perguntas pelo nosso chat. A gente quer muito saber o que vocês estão pensando, se vocês têm alguma contribuição, alguma dúvida. E fiquem de olho também, porque pelo chat a gente compartilha vários conteúdos e materiais sobre educação ao longo dessa transmissão. Tá certo? E agora que a gente já esquentou, tô vendo aqui vários boa tarde, eu vou chamar as nossas convidadas. Então, a nossa primeira convidada é a professora Andréia Patapoff, que é pedagoga, doutora em psicologia educacional pela Faculdade da Unicamp, atua na formação e no aperfeiçoamento de professores e gestores de educação infantil, é docente do curso de extensão também em educação infantil para professores lá na Unicamp, atua como assessora pedagógica, participou como redatora da nossa Base Nacional da Educação Infantil e faz parte do Conselho da Câmara Temática da Diretoria sobre Desenvolvimento e Formação Profissional da Educação. Muito bem-vinda, professora. Boa noite, né? Praticamente já no final da tarde. Muito bom poder aí compartilhar um pouquinho das nossas ideias, né? Do andamento até mesmo da BNCC dentro do território da educação infantil. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, feito aí pela Somos, e parabéns pela iniciativa em estar aí abrindo um espaço para discutir assunto tão importante, tão relevante, que é a educação infantil. A gente que agradece o seu tempo, professora. Hoje aqui com a gente também vai ter a professora Elvira Lima, que é pesquisadora em desenvolvimento humano, com formação em neurobiologia da infância, antropologia, psicologia e música, doutora pela Sorbonne, cursou pós-graduação em Stanford e é consultora e coordenadora de intervenções em vários municípios com o projeto Escrita para Todos. Seja muito bem-vinda, professora Elvira. Caiu aqui, veio. Caiu, voltou. Boa tarde. Boa noite, boa tarde. Caiu tudo, se cair no meio do caminho, você já sabe. Prazer, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo evento. Muito bom. Muito obrigada. A gente tem também a professora Rosana Carla, que é pedagoga, mestre em educação e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, participou como coautora de várias coleções, inclusive o Proformar aí do Ministério da Educação, e é professora no curso de pedagogia da Universidade do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda aqui conosco também, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço também de coração o convite, está sendo um prazer participar desses trabalhos com a Somos. Prazer é nosso em tê-la com a gente. E por último, nossa última convidada é a professora Guiomar Namo de Mello, que é educadora e doutora pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Londres, e já está aqui, velha conhecida de vocês, participou de muitas lives com a gente aqui no canal da Somos. Bem-vinda, professora. Muito boa tarde, Marina, e as minhas companheiras aqui de debate, Andréia, Elvira, Rosana, e boa tarde a vocês, muito obrigada pela audiência, espero que a gente tenha um debate muito produtivo sobre educação infantil, que é, de fato, que ganha cada vez mais importância no cenário educacional. Tá
Certo. Novamente agradeço a participação de vocês, agradeço também ao nosso público que está aqui mandando boa tarde, elogiando muito vocês e o currículo de vocês, só pessoas estou muito bem acompanhada aqui hoje, né? E para começar, então, essa conversa nossa sobre a educação infantil, professora Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o papel da Base Nacional para essa etapa de ensino, sobre quais são os princípios aí desse documento normativo que já está valendo para todo o Brasil. Uhum. Sim, com certeza. Nós temos aí, né, a BNCC, que representa um divisor de águas, né, na educação infantil. Afinal de contas, a educação infantil ganha aí uma maior notoriedade, né, dentro de todos os sistemas de educação, de todas as escolas, sejam públicas ou privadas. Então, quanto essa conquista, né, de realmente legitimar a ideia da criança no centro de todos os processos educativos. Eu acho que essa força que a BNCC traz, né, toda a discussão, desde a primeira versão, segunda, terceira versão final, trazendo, né, firmando a importância da concepção da criança como um sujeito de direitos, um documento que legitima, mais do que nunca, desde as diretrizes curriculares da educação infantil, né, que propõe aí os direitos de aprendizagem, né, que são apresentados na Base Nacional Comum Curricular desse segmento da educação infantil, que traz aí a importância das crianças realmente serem respeitadas como sujeitos ativos no processo de aprendizagem, sendo sujeitos de direito e sendo competentes, né? Então, falar que a criança aprende convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e conhecendo-se, são direitos de aprendizagem que precisam estar articulados em todas as ações educativas, né? Então, o quanto é importante, eu acredito, enfatizar, né, essa concepção de infância, não apenas como um tempo, né, mas um tempo que para ser preparado para o ensino fundamental, por exemplo, mas um tempo de hoje, né, um tempo que essa criança precisa viver realmente a partir de ricas experiências. Para isso, ele vai precisar de profissionais que atuam ali, adultos da relação, que tenham ali o que nós chamamos de competência técnica, né? Essa competência que realmente traz uma sensibilidade pedagógica, que até mesmo uma competência com alicerce de bases teóricas sólidas, verdadeiramente voltadas aí para essa criança ativa, para essa criança competente. Então, o quanto é importante, eu acredito que a base, ela edificar a ideia de que a pedagogia precisa estar a favor da educação, né, e não da escolarização. Então, nós temos ali dois grandes polos, ou o espontaneísmo ou a escolarização. Então, o quanto é preocupante isso, né? O desequilíbrio entre ações educativas que versam realmente para a formação do desenvolvimento e para a aprendizagem das nossas crianças. E aí, com certeza, nós temos, sim, abordagens teóricas que trazem, que dialogam com a Base Nacional Comum Curricular, que o quanto é importante que o professor esteja realmente fortalecido, né, para que haja essa sensibilidade. Então, compreender, por exemplo, a importância do brincar, não simplesmente brincar por brincar, mas a criança brinca e o professor, ele tem que saber observar, ele tem que estar ali realmente fazendo boas intervenções dentro desses contextos de aprendizagem, que não sejam interferências, mas que sejam realmente
que ele organize, por exemplo, ambientes propositores, espaços, tempos, materiais, que venham aí ao encontro dessa criança, que é um sujeito ativo, competente e tudo mais. Então, nós temos aí dentro de várias teorias, como, por exemplo, Dewey, que ressalta a importância de uma educação que busca a experiência, que busca realmente trazer uma abordagem curricular que transparece essa concepção que a base traz de um arranjo curricular por campos de experiência. Aí nós podemos nos remeter à La Roça, que traz essa ideia que experiência é aquilo que fica. É diferente trabalhar experiências, o conceito de experiências e meras atividades, em que as crianças sejam, por exemplo, meros executores de trabalhinhos, de atividades, que muito pouco tem significado a esse sujeito, que está vivendo um tempo de realmente estar maravilhado com tudo. Então, a importância de compreender o significado dos campos de experiência, não enxergar como disciplinas como nós tínhamos anterior a esse documento norteador, né? Enxergar os campos de experiência como realmente aquilo que a criança possa produzir em diversos campos, quer dizer, em diversos espaços, em diversos tempos, e que tudo que acontece na escola, dentro dos espaços educativos, eles sejam realmente experiências. Para isso, a criança precisa se mergulhar, ela precisa estar encantada, ela precisa querer fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Então, sem confundir, né, o espontaneísmo com o agir espontâneo da criança. Eu acho que essa é uma dos maiores desafios, né? Porque nós temos aí uma trajetória da educação infantil que é a criança sentar, a criança executar, fazer, preencher espaços, preparar para o tal do ensino fundamental. Isso não significa que dentro das experiências que ela vai vivenciar ali dentro das escolas, eles sejam coisas largadas. Não, tem sempre o que nós trazemos na base, a intencionalidade pedagógica, né? Esse olhar atento do professor, né? Esse olhar que realmente enxerga a criança como um sujeito competente, um sujeito que pensa, né? Um sujeito que precisa de um adulto que vá ali organizar ricas experiências. Então, sejam elas voltadas para a oralidade, para a escrita, não de uma forma mecanizada apenas para preencher, decorar letras do alfabeto, sequências, ou mesmo fazer treinos de coordenação motora, mas que aquilo seja significativo. Para isso, ele precisa de um adulto que encante, que traga a criança para realmente querer aprender aquilo que ele pode e precisa aprender naquela fase e tudo mais. Aí vem esse professor que é alimentado, fomentado por um estudo, uma preparação inicial rica, né? Eu acho que nenhuma prática vem do vazio, tem um embasamento teórico. Então, nós temos Dewey, que vai falar da importância das experiências, nós temos aí Malaguzzi, que é uma grande inspiração para a BNCC, que traz aí essa ideia de confiar, de observar, da escuta da criança, a partir de todas as linguagens que ela possa manifestar. Piaget, né, o grande pai do construtivismo, que traz a importância dessa criança ativa no processo, que vai agir sobre o objeto de conhecimento, que ele não seja um mero contemplador, mas que ele interaja, seja com o objeto ou também com os pares ali que cerceiam, que estão ali presentes no seu dia a dia. Temos Vygotsky, temos Montessori, muitas bases teóricas que inspiram professores que estejam realmente preocupados em fomentar, em trabalhar com uma prática
que seja realmente próxima dessa criança, né? Que não seja vazia, né? Faço pelo achismo, mas que eu faço com propriedade, eu faço com conhecimento aquilo que realmente possa alimentar a nossa criança de alegria, de querer bem aquilo que ele está fazendo. Nossa, você deixar eu falando, Marina. Não, perfeita. Perfeita explanação, professora, porque isso é muito importante, né? A gente tem que entender que esse documento normativo, ele tem bases teóricas, que mesmo não explícitas ali, fazem muito bem ao professor conhecê-las, porque isso ajuda a dar intencionalidade e significância para o trabalho que está sendo feito ali, né? Exatamente. E disso que você falou, fica muito forte para mim, a questão de que a educação infantil, ela não é um período de preparação para o ensino fundamental, que ela tem características bastante específicas. E, nesse sentido, a professora Elvira, que pesquisa aí neurociência, traz características dos componentes centrais desse desenvolvimento infantil também, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Olá. Olá. Obrigada, tudo bem? Bom, nós, 10 minutos, né? 10 minutinhos. Bom, a criança pequena, do nascimento até os 6 anos, digamos assim, tem sido alvo de muita pesquisa. Assim, nos últimos 10 anos, uma quantidade enorme de pesquisas com equipamentos novos, né? Que tem permitido ver o cérebro da criança em funcionamento desde bebê, na vida intrauterina, né, e com detalhes muito precisos, de uma maneira que há 20 anos não era possível. E com isso, nós temos aí uma visão bem mais esclarecida do que a criança pequena, e não que a neurociências esteja trazendo muitas novidades, ela traz novidades, mas a neurociências, ela revela como é que funciona muitas coisas que nós sabíamos. Então, como neurocientista, eu digo uma coisa, como antropólogo, complementa, quer dizer, na antropologia, brincar é fundamental, né? A cultura é fundamental. Então, hoje, a neurociências realmente comprova, né? Conhecimentos que nós já tínhamos na pedagogia, na antropologia, e traz algumas coisas novas, né? Assim, ou então muito bem especificadas, que são importantes para nós. Primeira coisa é a plasticidade do cérebro, ou seja, a grande possibilidade que o cérebro tem de mudar, de moldar, e aí vem a primeira grande constatação, que ninguém hoje mais refuta, é que o desenvolvimento do cérebro é biológico-social. Então, nós temos uma parte da genética da espécie, mas a maior parte das conexões que vão sendo feitas entre as células cerebrais depende realmente dos contextos, né? Então, nós somos seres de cultura, nós somos seres de emoção, a memória é modulada pela cultura, né? E esse bebê é muito mais preparado para entrar em relação com o outro do que nós pensávamos antes. Então, essa é uma revelação muito grande, quanto que o bebê, primeiro, está na genética da espécie ser curioso. Então, a curiosidade move o desenvolvimento infantil desde o nascimento, né? E nós temos uma área no cérebro especializada em perceber o rosto humano que entra em funcionamento no nascimento. Então, desde que nasce, o bebê já está interagindo, percebendo expressões de emoção. Então, essa é uma área assim, que evoluiu muito, né? Que mostra a importância do papel do adulto e dos contextos em que essa criança vai, né? Então, essa curiosidade leva a criança a se movimentar muito. O movimento não é novidade, né? Vallon já falava muito da importância do movimento, nós sabemos disso, mas a curiosidade impulsiona esse movimento da criança, então a criança tem que ir para o chão, né? Tem que ter a possibilidade de buscar, né? E se puser, ela vai atrás de objetos, de posturas que ela vai ensaiando. Então, esse é um aspecto muito importante do desenvolvimento infantil. Outra coisa é que nós temos períodos para esse desenvolvimento, né? Então, mas nós não sabíamos, a criança desenvolve a fala internamente desde a vida intrauterina, e nós não sabíamos como isso acontecia. A gente achava que o bebê começava a falar. Hoje não, nós sabemos que esse desenvolvimento da fala está acontecendo lá dentro, nas áreas da fala, antes mesmo do bebê até vocalizar.
né? E o que mobiliza a Sarada fala? O movimento, a brincadeira, a música, né? Então, muitas coisas que nós fazemos para a criança, hoje nós sabemos que tem um impacto interno, que nós não tínhamos condição de olhar antes, agora esses equipamentos do cérebro permitem. Isso traz para nós duas coisas importantes, né? Uma é que o cérebro, digamos assim, ele é interdisciplinar, né? No sentido de que você realiza determinadas coisas, e essas coisas, por exemplo, você trabalha com música, nós temos um cérebro musical, todo mundo canta, então na parte da genética nós temos um cérebro musical, né? E aí você trabalhar com a música desde o bebê, o que nós não sabíamos antes é que essa música, lógico, vai desenvolver as áreas auditivas, mas nós não sabíamos que a música afetava, articulava a parte pré-frontal do cérebro, que é onde está a razão, o que nós chamamos de cognição, a tomada de decisão, a sintaxe da língua, né? Então, uma música cantada ali vai transformar, inclusive, fisicamente o cérebro, modifica certas áreas do cérebro, e isso fica para a vida toda. Então, aí trouxe uma importância para a educação infantil no mundo todo. Nós estamos vendo uma revolução da importância da educação infantil, porque nós não sabíamos que afetava tanto as coisas que o bebê faz, e que essa criança até 2 anos faz. Então, esse cérebro que entra em funcionamento durante 2 anos, agora você veja que coisa fantástica, porque a criança ela nasce com 25% do tamanho do cérebro do adulto. Com 1 ano, ela vai para 70% do tamanho, né? Então, o que faz isso, né? Quer dizer, é a ação da criança, né? A ação da criança no meio, é ouvir história, é ouvir música, é se movimentar, né? Isso é desenhar, né? Nós não pensamos muito, mas o bebê começa a traçar, fazendo ponto e linha, a partir mais ou menos dos 12, 13 meses, que está na genética da espécie. Então, toda criança desenha as figuras geométricas, né? Que depois vão bater lá na escrita, né? Então, o que nós temos hoje é essa visão de que a música, por exemplo, vai ter uma influência na matemática, né? A capoeira tem uma influência, né, em áreas de ciências exatas. Então, essa concepção de interdisciplinaridade do cérebro é realmente muito importante, porque muitas vezes nós pensamos assim, não, isso aqui não vai no currículo, não está aparecendo, não sei o quê, mas nós temos que saber o que nós fazemos, né, contribui para o desenvolvimento infantil. E para o desenvolvimento infantil, vale a pena fazer tudo aquilo que a gente chama de formas de arte depois na vida adulta, né? O desenho, a pintura, a escultura tridimensional, trabalhar com geometria plana, né, que está na genética da espécie. Toda criança desenha, não precisa ensinar, ela desenha, né, desde a linha, o círculo, o quadrilátero e o triângulo, isso indo dos 2 até os 6 anos. Né? A espécie humana desenhou 20 mil anos antes de ser inventada a escola, de ser inventada a escrita, né? Então, nós temos que entender que a criança traz essa enorme possibilidade, né? Imagina um cérebro que aumenta tudo isso, depois com 3 anos já está com 85% do tamanho do adulto, quer dizer, é um período, né, muito profícuo, né? Aí o bebê chega no 3º ano de vida, ele está com o dobro de glicose no cérebro em relação ao adulto, o dobro de sinapses. Por isso que 3 anos não para, né, gente? Criança de 3 anos não anda, ela corre, ela quer que repete, né? E tem todo um caminhar do desenvolvimento da oralidade, né? E essa oralidade leva 10 anos na espécie para terminar, né? Para ela se completar totalmente. Então, temos aí hoje a evidência da importância da literatura e da poesia na infância. Então, criança precisa ouvir poesia desde bebê, todos os dias, né? Se você quiser que ela aprenda uma língua estrangeira, os fonemas da língua estrangeira são formados até o 5º mês de vida, o bebê pode ouvir todos os fonemas, depois até o 9º ele vai selecionar. Então, se ele ouvir de inglês, francês, português, ele vai selecionar aqueles e vão virar memórias. Então, uma coisa bem bonita dessa parte, né, da vida é que muita memória é feita.
E nós temos que pensar, assim, que a educação infantil é a possibilidade de fazer muita memória, né? E as memórias são que geram a imaginação, a possibilidade da imaginação. Muita gente acha que a criança nasce com uma imaginação enorme, que não é assim. A imaginação precisa ser alimentada, construída, não é isso? Ela vai ser a partir dos acervos de memória. E a criança, como estava colocando o colega, a criança precisa experimentar. E no tempo dela, tem que ter dado tempo para ela tem que vivenciar, ela tem que buscar. E aí, segundo a cultura, né, trabalhei muito com comunidades indígenas, às vezes as culturas, por exemplo, enfatizam o olfato, o paladar, quanto nós esquecemos disso, né? E o olfato é assim, uma das memórias mais fortes que a gente guarda, né? Vou terminar, porque está terminando o meu tempo, lembrando que quando você está lá velhinho e tem mal de Alzheimer, ou você tem mal de Parkinson, o que vale é o que você fez lá antes, porque a memória da música e a memória do movimento são as últimas que nós perdemos. Então, hoje nós, né, e essa parte eu trabalho muito com a aplicação da música na regeneração, né, de patologias de idade, é assim, impressionante o que fica guardado de memória daquilo que você fez nesse período tão profícuo do cérebro. Daí a importância da educação infantil, daí a importância do professor de educação infantil. E vamos lembrar sempre que o Brasil tem na sua cultura, né, e eu posso dizer isso porque eu rodei esse país todo e trabalho há muito tempo nisso, o Brasil tem na sua cultura tudo que a criança pequena precisa. Né? Então, só falando do universo musical que o Brasil tem, né? Então, os acervos musicais que nós podemos formar na criança até os 5, 6 anos é fundamental para a saúde mental, para a saúde física, né? O impacto da música é muito grande, você nunca erra em botar a música na vida da criança e na sua também, todos os dias. Obrigada, Marina, acho que eu fiquei no meu tempo. Professora, eu que agradeço. Acho que você trouxe muitos elementos importantes na sua fala, que justificam algumas das práticas que a gente vê na base nacional, como proposições, que justificam a importância da ludicidade na educação infantil. E nessa mesma linha, a professora Rosana vai trazer para a gente sobre a ludicidade, sobre a importância desse momento na educação infantil, pensando em práticas. Acho que a gente está com algum... Prontinho. Agora bom. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professora. Falar da importância da ludicidade é sempre um grande prazer, né? Temos nos debruçado sobre esse assunto já há alguns anos e percebemos ainda, infelizmente, algumas resistências por parte de alguns educadores. Embora esse assunto seja muito bem estabelecido nas teorias educacionais, psicológicas, muito comprovado em ser ferramentas pedagógicas muito importantes, que contribuem realmente com a aprendizagem das crianças, com o desenvolvimento, né? Infelizmente, ainda percebemos, em algumas situações, um conceito de ludicidade, de professor lúdico, ainda equivocada, né? Então, nós vamos lembrar aí que nós somos seres lúdicos desde que somos Homo sapiens, né? Desde sempre, desde os nossos primórdios lá na pré-história, quando os nossos ancestrais desenhavam nas cavernas, as pinturas rupestres, ou esculpiam na rocha, momentos lúdicos, momentos de vida prática, enfim, esses registros mostram que o homem já brincava. Então, seguindo o pensamento do autor Huizinga, ele tem um livro muito interessante que fala que o título do livro é Homo Ludens, ou seja, nós sempre fomos lúdicos. Então, dentro dessas pesquisas todas, a necessidade de brincar, a necessidade de se expressar é algo inerente ao ser humano, né? Lá naquela época já se tinha essa necessidade, né, de registrar os momentos lúdicos. Isso mostrava, então, as atividades lúdicas se entrelaçando, inclusive, com as atividades de vida prática, como, por exemplo, caçar, né, que era uma coisa para sobrevivência, mas que tinha caráter lúdico também, né?
Então, aí, nesse desenvolvimento todo do ser humano, isso veio permeando as nossas ações, até chegarmos aqui, né, num breve salto que eu dei agora, para a nossa educação infantil e os nossos documentos, que norteiam tanto as práticas pedagógicas, sugerem ações, né? Sugerem, não quer dizer que o professor deve obedecer cegamente. Temos documentos importantes que priorizam o brincar, né, que começam a ver a criança com outros olhos, né, como um sujeito de direitos e, portanto, com voz ativa na sociedade, né, produtor de cultura e também inserido nela, né? E as crianças, então, passam a ter, então, junto com o direito da educação, né, que passa a ser, então, educação infantil, parte obrigatória da educação básica no oferecimento pelo Estado, né, e opcional aos pais, e aí vem toda uma concepção de criança diferenciada e uma concepção de educação. Ora, se eu tenho o direito de ser criança, existe algo imbricado nessa criança e nessa infância, ou nas infâncias, que é o direito de brincar. Então, acima de qualquer coisa, estabelecer isso como um direito é muito importante quando se fala de educação infantil, quando se fala de creche, quando se fala de pré-escola. E o que seria esse brincar, o que seria essa educação lúdica, né? A gente tem vários autores que vão defender a questão da ludicidade e temos aqui algumas concepções, né? O lúdico, para alguns autores, é aquela atividade que a criança tem a liberdade de escolher o que quer brincar, como brincar e onde brincar. Alguns autores afirmam que para ser lúdico precisa ser dessa forma. Outros autores já colocam, ampliam um pouco esse olhar e colocam da seguinte forma. O lúdico pode ter caráter didático-pedagógico, pode ser oferecido à criança também com intencionalidade, né, pedagógica. Aí eu digo para vocês, o brincar livre, ele é cheio de intencionalidade. Só o fato dele se colocar como livre, ele já trabalhou ali a autonomia da escolha, ele já trabalhou ali valores, crenças, subjetividades que a criança traz do seu convívio social. Então, essa história de brincar livre, ser desconectado e, portanto, não ensina nada, isso não existe, né? O brincar livre, ele traz consigo muitas intenções de desenvolver na criança possibilidades, habilidades e coisas assim. Longe de ser uma atividade frívola, né? Ela tem que estar ali também num contexto que seja desafiador para a criança e que o professor, no seu processo de dar essa liberdade à criança, de escolhas, ele também esteja, de alguma forma, provocando essas escolhas. Não direcionando, mas provocando situações. Né? Isso é muito interessante que seja entendido. Então, eu sempre gosto de dizer que o brincar sem intencionalidade, ele é cheio delas. Né? Basta a gente saber alimentar isso de uma forma que seja sutil e que faça com que a criança procure resolver situações ali de escolha, de preferência, de habilidades, em que aquela situação permita, com jogos, com brinquedos e com brincadeiras. Né? Já tem uma vertente que fala assim, olha, a atividade lúdica, ela tem que ser permeada de objetivos pedagógicos, ela deve vir para ensinar algo à criança. Tudo bem. Podemos trabalhar com essa ideia também, porque sabemos que trabalhar ludicamente é comprovadamente eficaz, traz qualidade, traz boas contribuições ao aprendizado, à prática docente, e tudo isso é muito importante nesse contexto da criança, não é? Só que também podemos pensar o seguinte, o excesso dessa pedagogização não é salutar, né? Então, o que nós temos aí para dizer? O que é ser um processo de aprendizagem lúdico que seja interessante? É sabermos dosar até que ponto podemos usar desse instrumento pedagógico lúdico, ludicidade, e até que ponto é importante deixar a criança escolher as suas possibilidades lúdicas, os seus brinquedos, a forma de brincar, onde e como brincar. Por quê? Se nós
precisamos colocar, acreditamos, desejamos que o nosso aluno desenvolva atividades e ações que o tornem autônomo, que o tornem independente, né? Que façam com que ele estabeleça relações com o mundo, interaja com o mundo à sua volta, interprete e desenvolva o seu aprendizado contextualizado no mundo que ele vê, né? E que ele faz a sua leitura própria. Eu também preciso entender que o meu planejamento, para ser cumprido de certa forma, né? Quando eu coloco lá, fazer um trabalho para que meu aluno, minha criança, seja uma criança autônoma, dinâmica, a pessoa adora colocar isso em planejamento, né? Se eu não dou sequer a possibilidade dessa criança fazer escolhas, nem no momento dela brincar. Então, o que eu estou dizendo aqui, assim, vamos tomar um certo cuidado em não extrapolar na pedagogização do lúdico, né? E saber equilibrar entre autonomia, criatividade, escolhas, valores, limites, regras, para que tudo isso possa realmente ser lúdico, porque senão começa a perder o caráter lúdico do processo educacional. E o que seria o professor lúdico? É só ele pegar 15 minutos da aula e sobrou o tempinho lá, vamos cantar, vamos tirar uma folha e desenhar. Não. O professor lúdico, ele não separa o momento da brincadeira do momento de aprender, do processo de ensinar e aprender, das trocas pedagógicas, da construção de conhecimento. Não existe separação, né? O processo da educação lúdica, ele é um processo que prevê aprendizagem, que prevê trocas, que prevê construção o tempo todo. E não o espaço lúdico para a premiação de alunos bem comportados, o aluninho que terminou a atividade primeiro, o mais inteligente, o mais bonitinho, né? Aquela coisa toda, esse recebe o prêmio de poder escolher o brinquedo e ficar lá brincando, porque ele acabou primeiro. Isso não é ser lúdico, isso não é professor lúdico, isso não é um trabalho pedagógico lúdico. Há uma inversão de valores, né? É a mesma coisa que falar, sou o professor que usa as tecnologias, e na verdade, só sabe colocar lá o projetor de multimídia com os tópicos, desligou e foi embora. Isso não é professor que usa tecnologia. Isso é muito mais que isso. Ser um professor que usa tecnologia, como é muito mais do que dar um joguinho para o aluno bem comportado no final da aula, né? Então, são concepções de práticas e de formação que precisam ser revistas, né? Nós temos aí muitos documentos, um melhor que o outro, né? Que dão os referenciais, que dão as diretrizes, as políticas públicas, mas ainda vejo, como pesquisadora, uma dificuldade imensa, inclusive com os meus alunos de graduação e de pós-graduação, porque eu trabalho com a disciplina de educação lúdica e outras disciplinas também com essa abordagem na formação de professores, e vejo uma dificuldade imensa de entender que o lúdico ele é o tempo todo permeando uma prática docente, ele não é premiação, ele não é uma conduta para o final da aula, agora vamos brincar, não é assim que funciona. É um processo da aula, as abordagens pedagógicas do professor têm que ser lúdicas. Então, vivenciar esse lúdico como forma de representação social, como forma de leitura de mundo, como forma de interpretar, de imitar e reconstruir situações que não são passíveis, não são simples reprodução, mas são reelaborações da criança de acordo com a cultura que ela está inserida, da relação com seus pares, com as relações sociais que estabelece. Eu não sei o tempo. Marina, pelo amor de Deus. Às vezes eu não estou contando. Como é que estamos? Pode encerrar, professora, pode encerrar. Não precisamos cortar. Mas é que é um assunto muito gostoso, né? Eu, às vezes, me empolgo. Desculpa se eu já passei. Imagina, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer questionamento depois com os alunos, com os nossos espectadores aí, tá?
Tá certo, tá certo. Muito obrigada, mas de fato é muito importante essa diferenciação que você procurou fazer na sua fala entre o que é um professor lúdico e o que é um professor que premia com a brincadeira, né? Isso de fato faz muita diferença. A gente tem muitos comentários aqui no chat falando sobre como essas abordagens influenciaram na formação deles e como às vezes havia essa confusão de fato. Então é muito importante que a gente faça essa diferenciação. Agradeço muito. E agora chama a professora Guiomar para falar com a gente sobre, a partir de todos esses conceitos que a gente viu aqui muito bem desenvolvidos, sobre essa transição, essa trajetória da educação infantil para o ensino fundamental, né? Como a gente não faça, para que a gente não faça uma coisa abrupta, para que não se perca também tanto desse valor que a gente vem discutindo aqui na nossa conversa. Bom, já dei o meu boa tarde, eu vou entrar direto no assunto. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeita de participar dessa mesa, porque educação infantil não é um tema, não é uma coisa que eu tenho estudado como muitas outras pessoas têm estudado, eu não tenho, né? Eu sou uma pessoa mais de estudos de currículo, como política pública, formação de professor, como política pública, e não sobre questões específicas das etapas de escolaridade. Mas, ao participar da elaboração da Base Nacional Comum, eu pude perceber a importância que existe em você ter uma ideia de crescimento, de desenvolvimento, como e aqui todas as três palestrantes deram a sua contribuição nesse sentido, mas você ter uma ideia do desenvolvimento como uma progressão, como uma coisa que é contínua, né? Que mesmo quando ela tem acidentes no percurso, ela tem formas ela é resiliente, ela tem formas de se recuperar e de continuar indo para frente, né? O desenvolvimento da criança é realmente uma aventura, né? Uma grande aventura. E, nesse sentido, a passagem de estágios da escolaridade, ela precisaria não ter esse caráter de ritual, né? Ela não poderia ser tão ritualística como ela é, porque, na verdade, ela é o acompanhamento de um desenvolvimento contínuo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que existe há uma grande importância, do ponto de vista bem prático, na articulação, no diálogo e na troca de experiência entre as professoras de educação infantil e as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu digo as professoras porque a grande maioria delas é mulher. Os homens que existem, por favor, me desculpem. Essa passagem, ela depende muito de haver uma transição tranquila pelas professoras. Quem deve estabelecer que essa passagem seja feliz, né, é a professora. Nós temos duas passagens grandes na educação básica, da educação infantil para o ensino fundamental e do 6º ano para a segunda etapa do ensino fundamental, são 3, e a passagem do 9º para o ensino médio. Né? O que eu tenho visto de boas práticas nas escolas é que há um momento em que as professoras da educação infantil sentam junto com as professoras do ensino fundamental, discutem os alunos, né? Às vezes até individualmente, e oferecem às professoras do ensino fundamental o primeiro momento em que ela vai ter que trabalhar com alunos que são, às vezes, muito diferentes, né? São alunos que estão em momentos diferentes, que cumpriram certas etapas, que chegaram a experienciar, digamos assim, tudo que estava na intenção pedagógica da Base Nacional Comum, e a Base Nacional Comum, nesse sentido, ela é uma direção, ela é um modo de conseguir entender esse caminho. Fazendo um parênteses, o que eu tenho visto no Brasil sobre o currículo do ensino fundamental, a reforma do ensino médio e mesmo a educação infantil me mostram cada vez mais
que a existência da Base Nacional Comum, com todos os defeitos que ela possa ter, e ela tem, ela precisa ser corrigida em muitas coisas, e está previsto na própria base que ela tem os seus períodos de correção. Se não fosse a Base Nacional Comum, nós estaríamos com a pandemia numa situação pior, mas muito pior do que nós estamos hoje. Quer dizer, com todos os problemas que nós temos, nós teríamos mais, porque hoje, apesar de tudo, a gente tem uma BNCC que diz, bom, no segundo ano, o aluno vai ter que cumprir tais coisas, e eu tenho esse referencial, né? O professor que está sozinho em casa, que não está na escola, que não está trocando experiência com seus colegas, que eventualmente não está recebendo a visita de um supervisor ou de um coordenador pedagógico, este professor, na sua solidão, ele tem a Base Nacional Comum como uma forma de orientar o seu trabalho, né? Fechando esse parênteses e voltando para a questão da educação infantil, o que eu principalmente queria acrescentar nisso é que este trabalho conjunto das professoras de educação infantil com os anos iniciais, principalmente o primeiro ano do ensino fundamental, ele é definitivo, ele é muito importante. E, felizmente, dentro da configuração dos sistemas de ensino no Brasil, a educação infantil e o ensino fundamental, eles estão, em geral, sob a mesma gestão, né? Além de ser do diretor, quer dizer, tem uma secretaria de educação, e essa gestão é conjunta. Pelo menos as pessoas pertencem ao mesmo sistema, né? No mínimo que pode acontecer é que elas se entendam do ponto de vista estritamente funcional, né? O que já é um passo para que elas possam se entender do ponto de vista pedagógico, da sua prática docente, né? A maior tragédia, talvez aconteça, é na transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, daquilo que nós chamamos de Fundamental 1, primeiro segmento do ensino fundamental, e para aquilo que nós chamamos de Fundamental 2. Esta passagem tem apresentado problemas devastadores na educação básica, não é? Primeiro porque há muitos casos em que passar do 5º para o 6º ano significa passar de uma alçada municipal para uma alçada estadual, né? E a tendência é, sem pensar na criança, porque parece que a criança ela é a última coisa que se pensa, a tendência é dizer, não, a criança vem mal preparada, né? De um lado. E do outro, a tendência é dizer, não, nós preparamos, eles é que não souberam trabalhar com a criança. Quer dizer, essa dificuldade é muito grande em algumas redes estaduais, na articulação de algumas redes estaduais e municipais, ainda considerando que vai entrar exatamente numa etapa em que a criança está começando a adolescer. Não a adoecer, a adolecer. Embora esse verbo não exista, né? Ela está entrando na adolescência, ela está na puberdade, com muitas transformações acontecendo dentro dela. Ela passa de uma tia da escola municipal para um monte de professores da escola estadual, né? Então, essas transições da educação básica, que decorrem de decisões que foram tomadas, não quero entrar nesse assunto, há muito tempo atrás, do que é educação básica, do que é ensino fundamental, de quanto tempo dura um, dura outro, essas decisões já estão tomadas há décadas, né? Mas nós sofremos ainda o efeito delas. E essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, ela é decisiva, porque ela implica também numa concepção de criança, numa concepção de aprendizagem que precisa ser comum, não é? Então, quando a gente fala na concepção de criança da base nacional e a gente vê a concepção de criança no ensino fundamental na própria base nacional, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender como é que essa concepção de criança flui de um nível para outro, não é? A gente mesmo, quando lê a base. Então, há uma dificuldade que está na própria configuração das coisas, né?
A educação infantil sempre teve uma identidade muito forte, sempre defendeu uma especificidade muito grande, né? E nunca não quis, por exemplo, usar os mesmos conceitos, ou pelo menos os mesmos termos que estavam sendo usados no ensino fundamental. Isso se entende, não estou criticando, isso não é uma constatação, certo? Mas eu acho que, a partir do momento em que, hoje, no Brasil, a gente tem reconhecido o valor da educação infantil, é importante que essa passagem de um nível para outro, que ela se dê de um modo articulado entre os professores, que ela se dê pensando na criança, em cada criança, em como cada criança fez o percurso. Nem estou contando a creche, mas estou contando já o G4 e o G5, né? Os 2 anos de pré-escola, como ela fez esse percurso e como ela está chegando nesse ensino fundamental 1. Porque essa professora do ensino fundamental 1 vai ter que lidar com essa diversidade. E essa diversidade, quem conhece bem, é a professora que trabalhou com essa criança há 2 anos. A professora ou as professoras que trabalharam com essa criança há 2 anos. Que elas sentem juntas e que elas discutam o nível de desenvolvimento, as características de cada uma dessas crianças, é uma coisa tão singela, não é? Mas é da menor importância, da maior importância. Por quê? Porque, com isto, nós possibilitamos uma reflexão não sobre Piaget, que é importante, sem dúvida, Piaget, tudo que inspirou a base, a experiência italiana, etc., etc., mas uma reflexão sobre cada ser concreto que vai entrar na sua escola, que vai chegar na sua classe. Quer dizer, são essas as crianças que vão chegar na sua classe, e eu tenho uma reflexão sobre cada uma delas. Eu sei cada uma delas que, mais ou menos, o seu perfil familiar, eu sei como é que a linguagem está sendo trabalhada internamente por cada uma delas, eu sei aquelas que estão falando muito, aquelas que falam muito pouco, eu sei aquelas que já estão muito avançadas no uso do lápis ou de qualquer coisa que permitam que elas façam figuras ou escritas, eventualmente, e sei que outras não estão. Então, eu preciso transportar isso para essa professora de ensino fundamental 1, e, como disse a Andréia, se eu sou uma professora de pré-escola que, de fato, estou trabalhando com o deslumbramento dessa criança, com a sua alegria, eu queria passar esse sentimento para a minha colega de Fundamental 1, que ela pudesse compartilhar comigo a alegria que foi trabalhar com essas crianças. Eu acho que isso seria uma coisa singela, mas é uma coisa importante, porque se baseia em coisas teóricas muito relevantes. Uma delas é que o desenvolvimento é contínuo, certo? Todo ser humano é único. E todo ser humano é integral. Quer dizer, quando eu trabalho com música, eu também estou trabalhando com outros aspectos da cognição e dos afetos, como bem mostrou a Elisa, não é? Quando eu trabalho com a ludicidade, que está muito bem colocado aqui, foi muito bem colocado pela minha colega que me antecedeu imediatamente, essa ludicidade, ela é um trabalho, ela é uma intenção pedagógica, ainda que ela não seja uma imposição ou um cerceamento da liberdade desta criança, ela mostra todas as alternativas, ela estabelece o círculo, né, o espaço de aprendizagem, e abre esse espaço de aprendizagem para que a ludicidade da criança faça com que ela se movimente, né? Então, isso tudo eu tenho a respeito do meu aluno. Eu sei como ele é nas situações mais de brincadeira, eu sei como ele se relaciona com os outros, eu sei como ele é na linguagem, e é isso que eu preciso passar dos meus alunos concretos, da Maria, do João, do José, certo? Da Sônia, essas crianças que hoje vão fazer 6 anos e estão entrando no ensino fundamental,
eu tenho que trazer para esse primeiro ano do ensino fundamental a experiência que elas realmente viveram e mostrar como que essa experiência está afetando essa criança. Basicamente, Marina, era isso que eu queria falar. Eu tenho muita honra até de estar com gente que conhece muito mais do que eu a respeito de desenvolvimento, de pré-escola e da própria base, que a Andrea foi a redatora mais importante da parte de educação infantil. Ela sofreu todos os debates, as pressões, as opiniões, às vezes bastante entusiasmadas, para dizer o mínimo, né, que a gente trocou, né, e eu tenho muita satisfação de estar aqui, porque, na verdade, não é uma coisa que eu conheço, mas eu ajudei a montar um pouco essa mesa. Quando você me perguntou se eu conhecia alguma coisa de educação infantil, eu lembro que eu falei para você, eu conheço muito pouco, mas eu sei quem conhece, né? Talvez a educação, mais importante do que saber, é saber quem sabe, né? Porque aí você realmente compartilha, né? Eu não preciso saber tudo. Já que a Elvira sabe tanto sobre desenvolvimento infantil, sobre como a plasticidade do cérebro, etc., eu sei que eu tenho na Elvira sempre uma fonte fidedigna sobre esse conhecimento. Eu sei que eu tenho na Andrea uma fonte muito fidedigna sobre formação de professores e base nacional comum, porque ela sofreu muito isso e ela produziu o melhor que ela tinha naquele momento. E a pessoa que eu não conheço, que é a Mariana, né? Rosana, eu aprendi com ela agora a respeito da ludicidade um pouco mais, que eu não sabia, né? E tenho muita satisfação de estar num lugar onde eu aprendo mais do que eu ensino, né? Para mim é uma alegria muito grande e eu quero cumprimentar as outras pessoas da mesa e, por favor, abrir o debate para quem tem perguntas, porque vocês têm aqui 3 super especialistas, né? E é para elas que eu acho que devem ser dirigidos as questões, e eu espero ter contribuído com esta mesa, pelo menos na escolha de 2 das especialistas tão boas que a gente tem aí, tá? Muito obrigada. Professora, com esse engajamento aqui para o nosso próximo momento, o que eu posso falar aqui de mediação após? É exatamente isso. Eu acho que o mais importante não é que a gente saiba tudo, mas que a gente saiba onde e como engajar e buscar essas informações, né? E aí a gente tem aqui, entre as perguntas, o que mais se ressalta do que vem sendo dito aqui no chat desde o início é como lidar com tudo isso que a gente viu aqui em períodos de educação remota, em períodos como os que a gente vive de ensino híbrido. E aí o que eu queria para esse momento era que se vocês tiverem uma mensagem para compartilhar com esses professores que estão vivendo esse momento, que estão em sala de aula brigando pelas coisas que a gente também acredita aqui, mas de forma muito ativa e muito engajada. Posso falar? Pode. Eu com certeza, né, principalmente os nossos grandes colegas, né, professores da educação infantil, praticamente em 72 horas, eles tiveram que mudar totalmente o script do jogo, né? Estávamos embarcados numa ideia, né, de trabalhar intensamente com a pedagogia da escuta, com as intencionalidades, baseado nessa concepção de observação, do olhar atento, da escuta ativa do professor. Aí veio a pandemia e entrou em cena algo que era desconhecido pela grande maioria, que é o ensino remoto. E os professores da educação infantil, como de outros segmentos, bravamente, né, heroicamente, conseguiram ali fazer e se redobrar em 1000 esforços, né, tendo cobranças do sistema, às vezes cobranças que quantos colegas vinham, como que vai fazer a avaliação, como que vai fazer o acompanhamento dessas crianças se nós estamos trabalhando com a escuta, com essa escuta ativa, essa escuta atenta, né? Bom, acho que a primeira coisa, nós não podemos perder de vista
de manter vínculos, né? Os vínculos afetivos com os adultos. Né? Sabemos do distanciamento físico, né? Como a colega disse, o quanto é importante o contato, o movimento, e as emoções, os sentimentos, elas ficaram um tanto que distantes. Né? Mas, ao mesmo tempo, os professores perceberam o quanto que são latentes, né? O quanto as emoções, os sentimentos, seja da forma que for, elas estão sendo sentidas, né? Em todo e qualquer momento. Então, o quanto esses professores estão se redobrando para que essas relações, por menor que sejam, elas estão sendo realmente importantes, né? Dentro, é lógico, de um ambiente doméstico, e que se faz, sim, necessário pensar em alternativa, está sendo feito isso por muitos professores, tanto da creche, do atendimento do 0 a 3, quanto da pré-escola, né, tentando aproveitar o máximo possível interações e trocas para que o tempo de aprendizagem sejam realmente produtivos, né, produtivos na essência de não perder a essência da infância, não perder a ideia que a criança aprende enquanto ela vive, quando ela explora, seja com a panela que tem ali no armário da mãe, sejam nas folhinhas do quintal, sejam nas pecinhas, né, de tampar os potes, né, de plásticos da mãe ali, os papéis, as revistas, o quanto que essas interações elas são importantes. Mas eu acho que algo tão relevante na educação infantil que se fez presente foi a importância da parceria com as famílias, né? O quanto é essencial, né? O quanto se fez ali presente da família reconhecer o que a educação infantil faz, afinal de contas. A educação, esse brincar, a ludicidade que a colega falou, o quanto é importante, né? Esse olhar atento das intencionalidades, né? Então, enquanto os meninos estão lá no tanque de areia, transvasando de um copo, de um recipiente para outro, quantas aprendizagens estão acontecendo? Então, os professores pediam pistas, né? Como que as crianças estão brincando, como elas estão interagindo, e aí nós começamos a ter uma interação com as famílias, nós podemos falar aí de um âmbito bidirecional, né? Com uma comunicação muito positiva, sempre aí alicerçado em confiança, em compreensão e tudo mais. É lógico, a escola nunca vai deixar de ser um espaço privilegiado para relações, interações, para que realmente possa favorecer o pleno desenvolvimento das nossas crianças. Então, o que nós temos a dizer é que a base nacional, como a nossa querida mestra e professora Guiomar disse, ela realmente fortaleceu o professor, né? Fortaleceu para ele dar realmente algo, né? Pistas para que, como eu posso fazer com que os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, elas pudessem realmente viver experiências mesmo em contextos domésticos, né? E os professores fizeram isso, estão fazendo lindamente, na medida do possível, na medida até mesmo da realidade de cada território, de cada comunidade. Eu é que estava falando de microfone fechado dessa vez, olha só. Perfeito, professora. Alguém quer contribuir com essa ideia? Eu só queria fazer um comentário, né, que a diversidade de situações que estão acontecendo é assim enorme. Né? Eu, apesar de estar aqui, eu trabalho muito de anos, né, em periferia em São Paulo, e tenho vários locais que eu trabalho no Brasil. Agora, eu teria ido para o Brasil se não tivesse, porque eu vou e fico alguns meses e volto. Então, está difícil falar do Brasil, porque é uma diversidade imensa. Né? Tem locais em que as crianças não tiveram nenhum contato com nenhuma escola esse tempo todo. Né? Nós temos de tudo acontecendo.
Eu gostaria de ressaltar a qualidade, né, do professor brasileiro, porque eu vi professores fazendo coisas absolutamente incríveis, né? Eu acompanho aqui na Europa, acompanho nos Estados Unidos, né, as questões educacionais todas, e tem assim projetos, né, envolvendo poesia, envolvendo música, mesmo em situações assim de bem difíceis, por exemplo, na periferia de São Paulo e do Rio, que é o que eu acompanho mais, né? Então, eu acho que o importante é que muita gente encontrou formas na cultura brasileira de se relacionar, né? Voltando para brincadeiras tradicionais, usando música, e a criança, para começo de conversa, a criança pequena nem pode ficar na tela esse tempo todo, né? Na área da medicina, da pediatria, nem estou falando da ciência do cérebro, a recomendação é que criança até 2 anos não veja tela, e que veja meia hora de 3 a 5. Nós nos colocando numa situação bem difícil, porque não é, gente, para o desenvolvimento infantil, né, e não é a questão do conteúdo da tela, é a tela em si. Há um problema biológico na visão, né, não é nem assim o fato da criança ficar na tela e não se movimentar, etc. São questões do desenvolvimento ósseo, inclusive, da postura. Então, eu acho que é uma situação bem delicada, né, que os outros níveis de ensino não estão passando o que está passando a educação infantil, né? Então, eu acho que, se nós lembrarmos que a brincadeira, ouvir história, brincar de história, brincar com personagem, né? Com a natureza, né? Hoje nós sabemos da importância da criança até os 6 anos, ter contato com a terra, com água, com planta, por menos que seja ali, né? Então, eu acredito que está havendo uma grande reflexão no mundo todo sobre educação infantil. Nós já havíamos, aqui na Europa já estava havendo essa preocupação da natureza, né, da criança brincar na natureza, né, com os elementos da natureza, né, e está aumentando. Agora que estão voltando ao ar livre, né, o possível ao ar livre. Então, eu acho que vem aí pela frente, até nós comentávamos aí antes de começar, que a normalidade, quer dizer, nós não vamos voltar exatamente onde estava, mas eu acredito que a educação infantil, ela está sendo o que mais nós estamos discutindo, né? Porque a pandemia trouxe à baila questões da educação de modo geral que nós nem estávamos pensando, né? Então, eu creio que se nós conseguíssemos, né, Guilherme, aproveitar o conhecimento pedagógico que acontece no Brasil, porque o Brasil é o país que mais desperdiça o seu conhecimento pedagógico, né, o que fazem as professoras, né, trabalhei esses 40 anos em várias prefeituras, eu acho que seria um momento assim de nós também darmos valor para isso, algum jeito de fazer memória, registro do que os professores estão fazendo, né? Nas várias situações. Eu tenho coisas da periferia de São Paulo que são absolutamente inacreditáveis, né? E aí eu falo aqui, falo nos Estados Unidos, o pessoal fica assim surpreso, né? O brasileiro é muito criativo, as professoras brasileiras se viram demais, né, diversas condições aí e nós temos um conhecimento muito grande indígena, né? Nós temos uma sabedoria indígena no Brasil que aqui todo mundo usa e no Brasil não se usa, né? Então, eu acho que é um momento também de voltar assim, para a cultura brasileira, os recursos que essa diversidade da cultura brasileira tem, né? Só pegando a música é uma diversidade enorme, né? As brincadeiras do Brasil, você faz quantos currículos você quiser, né? Quando eu vejo assim, brincadeiras do Brasil sendo currículo aqui na França, na Alemanha, nós temos que tratar com o maior carinho da nossa cultura e procurar, para esse momento pós-pandemia, buscar na diversidade da cultura brasileira a raiz para essas crianças, da identidade, né? Então, eu acho que tem
isso é a minha opinião, é que nós deveríamos dar mais atenção para o que está acontecendo agora, do jeito que essas professoras estão se virando, gestores, né, gente? Famílias, né? Comunidades. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Perfeito, professora Rosana. Eu queria só dar uma contribuição aqui da minha região, né? Nós temos aqui, inclusive eu estou num projeto de pesquisa que vai tentar investigar essa realidade triste que nós estamos vivendo, que é a situação dos professores pantaneiros, das escolas pantaneiras que nós temos aqui, que são escolas onde os alunos têm um outro currículo, eles têm um outro calendário de acordo com quando sobe as águas do Pantanal, quando tem a seca, é tudo diferenciado, né? E nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Os alunos não estão indo para a escola, né? E os professores estão levando as atividades e buscando as atividades dos alunos de bicicleta ou a pé. São quilômetros e quilômetros de distância. Cada aluno mora numa fazenda, não são todos numa fazenda só. Vocês imaginem o que é isso, um professor fazer isso sem apoio de uma Secretaria de Educação, sem apoio de ninguém. É o tempo dele, a atividade que ele faz na casa dele, é humanamente assim, inacreditável, mas estão fazendo. E eu estou participando dessa pesquisa com a região ali de Aquidauana, que a gente chama que é próximo a Campo Grande, é o Portal do Pantanal, e estamos começando a fazer essa investigação. É como a colega Elvira disse, aqui no Brasil nós temos verdadeiros heróis, nós temos professores que estão dando a vida, praticamente, né, para conseguir continuar trabalhando. E aí eu digo assim, o que fazer na pandemia? Bom, nós aqui sentados no ar-condicionado, na frente da internet, está ótimo. Quando eu penso nos meus colegas que estão lá no Pantanal, né? Então, ousadia, criatividade, com essa telinha a gente faz muita coisa. Não é o ideal, não é o que gostaríamos, mas está bem melhor que eles lá, sem nada, né? Sem nada, só por amor mesmo. Era o que eu queria dizer. Compromisso, né? Compromisso. Exato. É o compromisso com a educação. Bom, gente, queria agradecer imensamente a participação e o tempo de vocês. Conheço as agendas corridas, mas é muito importante para a gente ter essa conversa. Essa conversa ficará gravada, então vocês podem compartilhar o link com quem vocês quiserem. Isso vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês gostaram do tema, lembrem-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque a gente está sempre produzindo esse tipo de conteúdo. E eu agradeço também as nossas convidadas, porque agora, momento surpresa, após o término desse webinário, vocês receberão um material que foi escrito também pelas nossas convidadas, e aí vocês que estiveram pedindo referências sobre os temas que elas estavam falando, nesse material a gente tem uma bibliografia, a gente tem outros tópicos que não foram conversados aqui em questão da demanda de tempo, tá certo? Então, agradeço vocês, pela aula, que foi assim... um negocinho, bem rapidinho. Claro. Tem uma professora de Patinga, que eu tive na classe dela em 2001, eu quero mandar um abraço para ela, porque ela escreveu aqui, uma Ribeiro. Só isso. Tá certo. Tá certo. 20 anos depois, né? Então... Vocês estão aqui, eu acompanhei, tem vários alunos de todos vocês, é incrível, assim, a galera veio mesmo assistir o que vocês têm a dizer, depois de já ter tido aula com vocês, o que significa que, de fato, vocês marcaram essas vidas. Muito obrigada também a todo mundo que assistiu, espero ver vocês nas próximas lives. Tchau, tchau.